Jornal RBA Santarém. Oferecimento: Hotel Barrudada. Corpo de Otávio Pereira foi sepultado hoje em Santarém. Linha de papagaio provoca acidente grave no trânsito santareno. E veja ainda, no quadro Vida Saudável, vamos mostrar que o passeio ciclístico é a nova tendência para manter a boa forma. Hoje é quinta-feira, 29 de janeiro de 2015. Fique ligado. O Jornal RBA Santarém começa agora. Boa tarde. Um taxista atropelou e matou um idoso de 77 anos na madrugada de hoje, na Avenida Fernando Guilhom. Acompanhe agora o nosso giro de notícias. O táxi era conduzido por Manuel Raimundo Cardoso, que estava a caminho do trabalho, seguindo para o aeroporto. Ele afirmou que teve a visão ofuscada por um carro que seguia no sentido contrário com luz alta. O taxista foi conduzido para a seccional de Polícia Civil para prestar depoimento e o Instituto Médico Legal removeu o corpo. Por poucos centímetros, um ônibus não colidiu com uma senhora de 75 anos que dirigia um carro. Ela invadiu a preferencial. O fato ocorreu por volta das 10 horas da manhã de hoje, neste cruzamento da Avenida Mendonça Furtado. O motorista do ônibus conta que conseguiu evitar a colisão porque dirigia devagar. Ninguém se feriu. Alice Andrade Leite foi encontrada morta no início da tarde de hoje em uma kitnet alugada, localizada na Travessa Altamira entre Curuaúna e Professor José Agostinho. A denúncia chegou através de moradores que sentiram um forte odor no local e chamaram a polícia. O corpo estava em decomposição e passará por exames para se descobrir as causas da morte. O presidiário Joelson Nobre, de 23 anos, que cumpria pena na penitenciária agrícola Silvio Raul de Moura, tentou fugir ontem da cadeia de uma forma inusitada, escondido em um saco de lixo. Ele almejava passar despercebido pela segurança do presídio, mas não teve sucesso. Com o fracasso, ele teve que voltar para a cela. O corpo de Otávio Pereira, pioneiro no setor de comunicação no oeste do Pará, foi sepultado na manhã de hoje no cemitério Nossa Senhora dos Mártires. A missa de corpo presente foi realizada na manhã de hoje na Igreja da Matriz da Conceição, momento em que os familiares e amigos tiveram a oportunidade de prestar a última homenagem. Falar de seu Otávio é falar de um homem bom, que só deixou exemplos a serem seguidos, principalmente no que tange a investimentos. E seu Otávio tinha uma visão do futuro e Santarém perde muito com isso. Mas ficou aí sua família, o legado que ele deixou. Nós lamentamos o falecimento de um amigo, mas estamos aqui para prestar homenagem à família e ficamos com saudade, porque foi um grande amigo, grande empreendedor da comunicação, mas infelizmente chegou o momento em que ele precisou partir e estar com o Senhor. Após a missa, o cortejo seguiu para o cemitério Nossa Senhora dos Mártires. Otávio Pereira nasceu no dia 20 de novembro de 1927. Ele foi um dos pioneiros na área da comunicação em Santarém, sendo gestor do Leão Santareno por mais de 10 anos. O falecimento aconteceu na madrugada de quarta-feira, por volta das 2 horas da madrugada. O corpo foi velado em uma capela no bairro Santa Clara. Na tarde de ontem ocorreu um acidente que chocou a opinião pública e deixou a população preocupada. O casal Raimundo Cidean Lima Cunha e Daniele Batista de Lima estavam numa motocicleta quando foram surpreendidos por uma linha de papagaio que atingiu o pescoço do motorista. Acompanhe essa história. O comentário foi geral nas redondezas onde ocorreu o acidente. E a preocupação é que o caso se repita com outros usuários de motocicleta. O que eu vi foi vinha uma pipa descendo, aí o rapazinho correu. Na ocasião que ele pegou a linha, o motoqueiro vinha, e a linha pegou na garganta dele, e ele caiu ali. Aí o pessoal, eu não fui lá, eu estava ocupado, mas o pessoal correndo em cima dele,
Veio uma ambulância, protegeu logo ele e levou ele para o hospital. O acidente ocorreu aqui, neste perímetro da rodovia Santarém-Cuiabá. Segundo testemunhas, vinha uma ambulância logo atrás da motocicleta de Raimundo, que possibilitou que ele fosse socorrido de imediato. Ele foi levado às pressas ao hospital municipal com um grave corte na garganta. Nós fomos até a casa dos sogros da vítima. A sogra de Raimundo relata que, segundo os médicos, por pouco seu genro não perdeu a vida. O que ocorreu foi que eles iam voltando, vieram para almoçar e eles iam rumo ao trabalho já, né? Quando chegou ali no posto, foi que já se deparou com a linha do papagaio no pescoço. Sobre o estado de saúde de Raimundo, é provável que ele fique com sequelas devido à gravidade do ocorrido. Que graças a Deus ele saiu do pior, né? Ele saiu do pior, mas ele ainda está em situação crítica. Por quê? Porque ele pode sofrer uma sequela, ele vai ficar com uma sequela. Então, o que eu peço às autoridades aqui com vocês é para saber dele, da autoridade, que possam fazer alguma coisa. Eu não estou pedindo só pelo meu genro, e sim por outras pessoas que têm um meio de transporte que nem ele, uma moto. A esposa de Raimundo, Daniele, foi atendida em estado de choque. Já retornou para casa, mas não estava em condições de conversar com a nossa equipe. Minha filha está em estado de choque, ela está só no calmante, ela é chorando 24 horas, ela quer dormir, não consegue, porque ela viu o pescoço do marido dela aberto. O Conselho Tutelar diz que é necessário mais responsabilidade dos pais para evitar que crianças e adolescentes empinem papagaio em vias movimentadas e também que o órgão está dialogando com o poder público sobre a possibilidade de uma lei municipal que coíba esse comportamento. Nós estamos fazendo um trabalho, nós estamos até através da imprensa, divulgando os locais que pode ser empinado pipa, como campos de futebol, local que não tenha um acesso de veículos, como moto, que é mais arriscado. Então nós queremos pedir para os pais principalmente, que eles possam tomar cuidado com seus filhos e que permitam a brincadeira, mas sim nesses locais que eu acabei de citar. Mesmo porque, se for verificado que se houve lesão a uma outra pessoa, com certeza o pai vai ser notificado no Conselho Tutelar e poderá responder. Nós estamos muito preocupados com a questão do uso, já está chegando em Santarém, até o momento nós vimos pouco, mas está aumentando o índice de adolescentes, até de adultos, usando uma linha denominada chilena, uma linha que é mais cortante e corre mais risco para a pessoa que porventura venha a ser lesionada pela essa linha. Então, nossa preocupação é muito grande, que pode trazer uma lesão maior para o cidadão do que a linha comum. Mas nós queremos deixar bem claro para os pais, o responsável, que se vier a ocorrer qualquer tipo de lesão contra outra pessoa, contra as pessoas, por exemplo, motoqueiros, ciclistas, com certeza o pai da criança será responsabilizado. Olha, de acordo com informações do Hospital Municipal de Santarém, Raimundo Cidean passou por uma cirurgia de nome traqueostomia e no final da tarde de ontem, claro, agora ele se encontra em estado de observação. O estado de saúde dele é considerável estável. Vamos agora falar mais sobre essa brincadeira perigosa de empinar papagaio em Santarém. Vamos acionar o repórter Jefferson Santos. Olá, Jefferson. Não é a primeira vez que um fato como esse ocorre em Santarém, mas, mais uma vez, chama a atenção da população, principalmente os condutores de motocicletas, porque, infelizmente, o caso aí do cidadão que foi parar no pronto-socorro municipal, inclusive na unidade de terapia intensiva, na noite de ontem, quando ocorreu essa situação. E para falar sobre a parte da segurança, ou seja, de como evitá-la, é que nós vamos conversar agora com o tenente Clodoaldo Maciel Parente, ele que é chefe da 4ª seção do grupamento do Corpo de Bombeiros de Santarém. Tenente, essa situação aí, infelizmente, como eu disse, chama a atenção, principalmente aí dos condutores. Falando sobre segurança, como é que a gente pode falar nesse sentido para que as pessoas evitem esse problema? Bem, em primeiro lugar, a orientação que a gente passa aqui, os pais, geralmente quem tem essa prática de empinar papagaio são os adolescentes, os jovens, e eles mesmos não têm a real consciência do perigo que essa linha com cerol pode ocorrer. Então o que a gente faz? Que a gente orienta que os pais orientem seus filhos a não empinar papagaio na rua e que quando fizer isso, procure um local isolado, onde não tenha a circulação de veículos. E quanto aos motociclistas, que eles tenham aquela prática de
usar aquela antena, né? Porque eles nunca sabem quando vão ser pegos de surpresa por uma situação dessa. Então seria interessante que todos os motociclistas fizessem uso daquela antena, que isso com certeza ajudaria a evitar esse tipo de problema. Essa antena, ela tem um material específico que vocês recomendam para que seja utilizado? De repente usar uma antena por usar não seria, né, o suficiente para poder evitar o problema, né? Não, geralmente as antenas que tem no mercado para esse fim são aquelas antenas que ficam geralmente mais altas do que a altura do condutor, né, sentado na moto, e ela é dobrada, né, de modo que a linha não venha passar, né, e pegue no seu pescoço. Quanto o senhor falou no início a respeito do cerol, né, qual é a recomendação que o senhor faz aí para esses jovens, para essas crianças, para esses adolescentes que gostam de empinar pipa, de empinar papagaio, mas que infelizmente não têm cuidado? Qual é a recomendação? Realmente procurar lugares que sejam isolados, que não tenham movimentação? Positivo, como eu já falei, né, seria interessante os pais orientar seus filhos quando fizessem o uso, né, do papagaio para sua prática de lazer, que fizessem em áreas, né, que não há circulação de condutores de motocicleta. Quanto ao trabalho de vocês, né, do Corpo de Bombeiros, como é que é feito aí para que quando ocorrer uma situação dessa possa ser chamado, ou mesmo até para evitar de repente algum lugar que esteja aí se percebendo algo que possa representar perigo? Bem, o bombeiro ele não trabalha diretamente, né, com orientação a respeito dessa prática das crianças, né, dos adolescentes empinar papagaio. O que a gente faz, né, tá aqui de pronto emprego numa situação dessa para socorrer, né, quando o fato já aconteceu. Ok, muito obrigado. Até conversamos com o Tenente Clodoaldo Maciel Parente, ele que é chefe da 4ª seção do Corpo de Bombeiros e nos deu aí essas dicas a respeito de como evitar essa situação lamentável que ocorreu ontem, como eu disse, né, com um cidadão que está realmente entre a vida e a morte no pronto-socorro municipal. Jefferson Santos para o jornal RBA Santarém. Julgado ontem em Belém, o casal que matou e esquartejou o vigilante Joelson Ramos em um quarto de motel no município de Ananindeua, a região metropolitana de Belém, em 2011. Na segunda fase de debates, continuaram os desentendimentos entre acusação e defesa. O senhor tinha que falar se o senhor tem 18 anos. Não faz assim. O senhor falou que o senhor desconhece, porque eu conheço a regra do jogo, eu fui lá para os juízes, ei, são 2 horas. O senhor demonstrou autoconhecimento, eu não. O senhor não conhece, o senhor está nervoso. Durante 1h30, a acusação apresentou provas que apontam tanto Raimundo Nonato quanto Savana Natália como culpados pelo crime. Ela como mentora e ele como executor do assassinato. Qual o caso que vai dar aqui? Existe questão psicológica que o marido, quando cometeu um homicídio, ela fez. Não existe isso. No máximo que ela fica oprimida, porque ela tem como pegar os filhos dela, ir para uma casa que ela vai passar fome, 5 filhos dela. Aí ela aceita uma questão psicológica. É um caso dela. Depois do representante do Ministério Público, chega a vez do advogado de defesa de Savana tentar convencer o júri de que ela foi coagida a participar do crime, apontando Raimundo como o verdadeiro executor. Então a preocupação dela foi poder ter o nome todo aqui para trás dele, por este não. Se tivesse só o Raimundo, só o Nonato, os jovens estavam vivos. Durante o tempo da defesa, o advogado confrontou novamente a acusação, gerando mais bate-boca. Respeite, doutor, respeite. Eu quero que conte rápido, eu vou recuperar. A maior dignidade é respeitar a lei, respeitando o respeito do direito de defesa, o respeito do processo penal. Não sabe nem se o senhor tem 2 horas de tempo na fala, doutor. Com a situação sob controle, a defesa de Savana encerra. O representante de Raimundo Nonato inicia logo em seguida, apontando de forma contundente a participação direta de Savana Natália no ato. Para a advogada, seu cliente foi induzido de forma passional a participar do crime. Veja bem, será que realmente, que é violento, que a pessoa realmente que travou, que cogitou, que preparou, foi o Raimundo? Após o período de debates, os 7 jurados que estavam exatamente aqui neste local vão para a sala secreta com o juiz. Toda a imprensa paraense, estudantes de direito, advogados e também representantes da população de modo geral que estavam aqui no auditório estão agora na expectativa para saber qual será a sentença de Raimundo Nonato e Savana Natália. Depois de 45 minutos, o Conselho de Sentença, formado por 5 mulheres e 2 homens, retorna para o salão do Tribunal do Júri. Na sequência, o juiz Márcio Rebelo, auxiliar da 6ª Vara Criminal da comarca de Ananindeua. Em mãos, o destino do casal, que de forma macabra matou
e esquartejou o vigilante Joelson Ramos dos Santos. Condeno como condenado Tênio Savana Natália Barbosa da Cruz a uma pena definitiva, concreta e final de 40 anos de reclusão e 220 dias multa, e Raimundo Nonato Ferreira dos Santos a 38 anos e 6 meses de reclusão e 200 dias multa, mantido o valor anterior. Determino que as penas sejam cumpridas inicialmente em regime fechado, negando-lhes o direito de recorrer em liberdade da presente sentença na forma do artigo 312 do Código de Processo Penal. Com a decisão, o tio da vítima se emociona e fala da alegria com que recebeu o resultado do julgamento. Para nós foi o dia mais feliz da nossa vida, sabe? Porque hoje nós vemos que a justiça vai nos trazer a paz. Como é que pode uma sociedade ter paz se não haver justiça? Hoje houve a justiça. Ele agradece à imprensa pela contribuição dada à polícia desde a fase de investigação do caso. Agradecer a vocês, na imprensa, foi muito fundamental na época, principalmente na época quando ele estava fugido. Vocês nunca nos abandonaram. Pegamos ele através do trabalho excelente da polícia, mas a ajuda de vocês também foi muito importante para nós naquela época. Hoje está sendo importante e nós nunca vamos esquecer o que vocês fizeram por nós e pela nossa sociedade. Para o Ministério Público, a sociedade é a maior vitoriosa com a decisão de pena máxima ao casal. Não poderia ser melhor. O Ministério Público está saindo hoje como entrou no primeiro dia do júri, com a certeza, com a convicção que o crime foi planejado e executado brutalmente pelos dois réus. Os representantes de Savana e Raimundo entrarão com recursos para tentar diminuir a pena de seus clientes. Olha, vamos apelar da decisão do Conselho de Sentença, com todo respeito, mas eu acho que eles realmente não julgaram da forma que o processo se encontra. O juiz ultrapassou as regras, isso foi uma surpresa, né? Mas nós vamos recorrer confiantes de que essa sentença ela certamente vai ser reduzida, vai ser muito aquém da quantidade de pena que ela recebeu hoje. Para o assistente de acusação, a pena foi justa. A sentença foi justa. Nós tivemos essa sentença valorizada não pelo quantum da pena, mas pela dignidade que, apesar da hediondez do crime, da pena 40 para um, 38 para outro, o crime não compensa. Pode demorar 3 anos, 3 anos e meio, mas nós sempre vamos estar lutando. O juiz falou tudo, o crime não compensa. Agentes comunitários de saúde de Santarém participaram hoje de um treinamento sobre a hanseníase. A iniciativa é da Secretaria Municipal de Saúde do município. O evento foi realizado durante a manhã e parte da tarde com mais de 200 agentes comunitários de saúde de Santarém, que atuam em diversas áreas do município. A intenção da Sensa é trazer para a realidade destes profissionais o conhecimento sobre a hanseníase da maneira mais clara possível, já que entre eles muitos não têm qualquer formação na área da saúde e não tinham a real noção de como ajudar na prevenção à doença. Principalmente pelo fato da questão da formação e pelo fato deles serem as primeiras pessoas a terem contato com o usuário lá na sua casa, eles precisam estar preparados para observar e para tentar identificar algo que eles possam sentir como suspeita. Então, percebeu alguma manchinha, já saber como orientar as pessoas, assim como também aquelas pessoas que já estão em tratamento, tirar aqueles mitos do que pode e o que não pode fazer, de separar as coisas disso e daquilo mais, orientar e tirar aquelas dúvidas que a pessoa tem em casa para tentar fazer com que a pessoa consiga aderir ainda melhor ao tratamento e não abandonar. Foi importante para nós porque nós pegamos mais conhecimento como lidar com a pessoa que tem uma mancha, definir se é hanseníase, começa de hanseníase ou não. O Dia Mundial de Combate à Hanseníase é o dia 26 de janeiro, no caso, na última segunda-feira. A doença ainda gera muitas dúvidas entre a população. A enfermeira destaca que o importante é saber diferenciar os tipos de manchas e, principalmente, aquelas que identificam de fato a doença. Principalmente manchas com dormência, mas não é aquela dormência que diz assim, eu peguei, eu sinto. Não, não é isso. É uma mancha dormente que a gente faz um teste de sensibilidade e aí qualquer tipo de mancha dormente, procura a gente na unidade básica de saúde que a gente vai fazer o teste, investigar melhor e orientar melhor.
Mais uma reunião foi realizada para tratar sobre o Carnaval 2015. Hoje, a segurança foi o tema central das discussões. A reunião, que foi realizada no Teatro Vitória na manhã de hoje, envolveu a Associação das Agremiações Carnavalescas, ASAC, a Liga Independente de Blocos de Empolgação, LIBES, e as representações de instituições de segurança. O principal assunto foi o planejamento da segurança para o Carnaval 2015. Nós estamos linkando com os órgãos de segurança, tanto do Estado quanto do município e outros afins, a operacionalização, o planejamento para que a gente possa colocar em prática tanto Santarém quanto a Terra do Chão. Junto com as entidades que promovem o Carnaval em Santarém e a coordenação de Alter do Chão. Então, esse é o momento que a gente linka todas as competências de cada órgão para que a gente possa ter o sucesso da organização no sentido de segurança para as famílias e para os brincantes. A Polícia Civil, que atua todos os anos nesse período, deve aumentar o efetivo para trabalhar no Carnaval em Santarém e também em Alter do Chão. Nós estamos recebendo aqui a programação da Prefeitura Municipal do Carnaval santareno e vamos, claro, agora fazer a nossa escala com reforços para o Carnaval aqui em Santarém e também em Alter do Chão. Isso faremos em conjunto com a superintendência, até porque o superintendente vai deslocar também policiais para o interior, para reforçar algumas cidades. Então é uma escala que nós vamos fazer, conforme a programação da Prefeitura, para termos policiais prontos, aptos, com reforço aqui na seccional e também em Alter do Chão. A programação carnavalesca na cidade vai acontecer na Orla de 13 a 17 de fevereiro e no distrito de Alter do Chão, de 14 a 17 na Praça do Sairé. Um grupo de pessoas que faz passeio ciclístico por ruas de Santarém está se mobilizando por mais um espaço e pelo respeito ao esporte na cidade. Nada melhor do que um espaço em que as pessoas utilizam bastante bicicletas, como a ciclovia aqui da Avenida Sérgio Rem, ou neste trecho, como é chamada, Silva Jardim, próximo ao Parque da Cidade, para falar sobre o ciclismo, os benefícios do que diz respeito à saúde desse esporte, que é tão importante para muitas pessoas que utilizam, por exemplo, a maioria das pessoas que passa por aqui, utilizam para ir ao trabalho, ou enfim, para ir ao centro da cidade. E para falar sobre esses benefícios à saúde, a gente vai conversar com o fisiologista Luciano França, ele que vai nos explicar. E, Luciano, o primeiro ponto é o ciclismo realmente, ele é um esporte que de fato traz muitos benefícios para a saúde? Olha, não tem como negar que o ciclismo é sim realmente uma atividade física, é uma modalidade esportiva que traz inúmeros benefícios, muitos benefícios, digamos assim, estéticos, fisiológicos, em vista da saúde também, porque trabalha muito questão cardiorrespiratória para quem quer utilizar como tratamento, como profilaxia. É uma atividade de baixo impacto, menos impacto do que uma corrida. Trabalha muito as panturrilhas também, que são conhecidas como nosso segundo coração, que fazem o retorno venoso, o retorno sanguíneo. Então é uma atividade física excelente para qualquer faixa etária, para qualquer pessoa. Para um esporte como o futebol, você precisa ter a chuteira, precisa se equipar, né? E para o ciclismo, além da bicicleta, o que é necessário você estar equipado para realmente dizer assim, não, eu vou fazer a atividade física da maneira correta, com segurança? Sim, hoje em dia, não só o fato de ter uma bicicleta boa para essa atividade física, você tem que ter um tênis que te dê conforto durante toda essa pedalada. Tem que ter os acessórios, para quem vai pedalar de noite, os acessórios luminosos da bicicleta e acessório de proteção que é indispensável, normalmente o capacete. Esse é indispensável realmente, isso tem que ter. Você, como um profissional que trabalha aqui em Santarém, como é que você vê a ascendência aí do ciclismo no nosso município? Olha, Santarém está realmente numa ascendência bem grande em relação ao ciclismo, sendo que está tendo agora uma certa visualização para isso. O povo está se interessando mais, até mesmo com o asfalto, da cidade, que parece que está melhorando também. As pessoas buscam pedalar um pouquinho mais, utilizar como meios de transporte. E é uma atividade assim muito política, qualquer pessoa pode praticar. Então realmente está crescendo muito, nós estamos vendo muito, os acessórios e peças de bicicleta hoje em dia não estão tão caros como eram há algum tempo atrás.
E também cresceu muito o número de lojas na cidade que está vendendo bicicletas, peças e acessórios. Então deixa aí uma recomendação para o pessoal de casa, para que as pessoas pratiquem ainda mais esse esporte, ou enfim, que busque de fato manter o corpo direitinho e, claro, ter muita saúde, né? Sim. For começar a fazer o ciclismo, procura uma pessoa que vá te orientar, ou em uma loja de ciclismo, ou procura um professor de educação física, um profissional de educação física, que possa te orientar pelo menos com o mínimo da base que você vai precisar para pedalar. Alonga bem antes de pedalar, se hidrata. A vantagem da bicicleta é que você pode levar garrafinhas com água para ficar se hidratando durante a atividade física. E é uma atividade pouco lesiva. Ela é conhecida por provocar poucas lesões, quase nada de lesões, simplesmente pelo fato de não ter bastante impacto. É uma atividade que eu recomendo sempre para quem busca emagrecimento, para quem quer dar uma tonificada nas pernas, para quem quer usar como tratamento contra algum problema cardíaco, algum problema pulmonar. É uma atividade ótima, eu sempre recomendo. Que legal, reportagem do Jefferson Santos, que está virando tendência e mantendo, é claro, as pessoas em boa forma. Para você, uma boa noite e até amanhã.